Amigos, oposto para dia 17 de agosto e que dia de dia 16. Tivemos uma completa montanha russas de variedíssimas situações. Só para contextualizar, tivemos, por exemplo, daquilo que falamos no oposto ontem, no que metemos no Telegram, não veio o Benfica marcar em ambas as partes, não veio os gols marcados em ambas as partes, vieram os cantos do Benfica HT que eu falei, não veio mais 2,5. No Vitória com o Estoril veio mais do 1,5, veio gols marcados em ambas as partes. No Tondela não veio mais do 1,5. No Aston Villa que no caso foi o primeiro jogo que trabalhamos em live, foi um jogo que deveria ter tido um gol na primeira parte, não teve. Poderia ter tido mais cantos na primeira parte, não teve. Apesar do padrão estar lá, do padrão estar lá. Over à frente, ou mesmo a questão do over limite, também deveria ter acontecido no jogo, acabou por ficar a zeros. Tivemos no Sunderland com West Ham, falamos do mais do 1,5, veio gols marcados nas partes, não veio, mas depois teve um Sunderland a ganhar por 3-0. Nesse jogo não trabalhei em live. Não precisamos estar aqui, até podemos estar aqui. No Tottenham com o Burnley, falei-vos no vídeo do gols marcados nas partes, que era uma excelente oportunidade para o dia de hoje. O mais 2,5 pela forma como o Tottenham, tentando replicar a entrada, o que vimos do Tottenham, que conhecíamos por causa da Supertaça da Europeia, e um Burnley um bocadinho às escuras, e um Tottenham queria entrar forte a jogar em casa. Acabou por ver 3-0, fomos buscar o over à frente no jogo com golos acabou por ser golos do Tottenham neste caso. Falamos do Tottenham a vencer. No Wolverhampton com o City em live fomos buscar duas linhas de cantos na primeira parte, muito pelo que o City entrou minimamente bem, depois o Wolverhampton equilibrou o jogo, o City depois voltou a ter ali algum ascendente, nesse período marcou 2 golos em 5 minutos, e quando eu pensava que a linha dos cantos já não saía, mas acabou por sair, a primeira linha que metemos era mais 3 cantos, depois metemos uma com mais 2, os cantos saíram, acabou por vir. Os cantos, falamos HT, também acabaram por vir. O mais 2,5 golos marcados nas partes no Mallorca com o Barcelona vieram. Veio a nossa tripla de golos marcados ou mais 2,5. O Stuttgart da Cobain veio os golos marcados nas partes, veio o mais 2,5. Veio o over à frente que fizemos ao intervalo, ou no início da segunda parte, para o mais 2,5. Trabalhamos esse jogo para um golo, mais um golo na primeira parte. O Stuttgart tem uma oportunidade clara para marcar, falha. O Bayern tem 2 bolas de golo claras na primeira parte, também falha. Fomos buscar over o 1,5 na primeira parte com o Vitória com o Estoril, em termos de golos. Acho que Cantos depois não entrei. Entramos em Cantos na segunda parte, quando o Vitória marca o 3-2, porque o Estoril até dava bem no jogo, numa perspectiva de um Estoril a tentar algo, até deixar que o jogo fique bastante partido. E teve ali alguns momentos, mas o Estoril depois nunca teve a capacidade, tinha tido nos minutos anteriores ao 3-2, para conseguir se rivalizar outra vez com o Vitória. E os cantos que vieram, faltou-nos um, foram os 2 do Vitória. E houve espaço para o Vitória poder ter tido mais cantos, o próprio Estoril, mas a coisa não quis, foi uma má entrada, se fomos a ver. Depois tivemos mais as entradas horríveis que já vos falei aqui, no Aston Villa com o Newcastle, mais no Benfica com o Estrela. Na primeira parte não entramos completamente em nada, até porque estávamos expostos no Benfica a marcar em ambas as partes. Fomos atrás do over à frente, o mais do 1,5 a 1,70, se não estou em erro, que entramos. O Benfica não fez um bom jogo. O Estrela entra bem no jogo, podia ter marcado na primeira parte, entra bem na segunda parte, criou ali alguns frições. O Benfica acaba por marcar um bocadinho quinto céu com um gol de penalti. Tínhamos o nosso primeiro gol, ou seja, uma maior exposição do Estrela, um aproveitamento desse espaço do Benfica, mas nem uma coisa aconteceu nem outra. Tivemos um Estrela muito mais com coração do que com cabeça. O Benfica não conseguia fazer uma jogada com cabeça durante que mesmo a ligar defesa, meio campo e ataque. Acabou por o Benfica mesmo assim ter uma grande oportunidade de gol por parte de Ivanovic. O Estrela tem 2 boas oportunidades de gol também para marcar nos últimos 20, 25 minutos da partida. Uma, claramente, com o isolado do Kikas. Foi um dia muito estressante em variedíssimos aspectos. Sobretudo na questão que é um dia difícil de lidar, porque há entradas que nós fazemos que fazem todo o sentido, mas as coisas não saem. Temos que olhar sempre o que é o médio e longo prazo. Temos, por exemplo, entradas que saem com uma facilidade tremenda. Por exemplo, o over à frente no jogo do Tottenham, por exemplo. Entramos no over à frente no jogo do Sunderland, no mais do 1,5, por exemplo. Já estava 1-0 para o Sunderland na altura. Mas depois temos estas entradas que eu vos falei do jogo do Benfica. Isto é um dia difícil de lidar. E eu já tive a minha má gestão de lidar com este tipo de dias, em que parece que tudo que nós entramos, parece que as coisas não saem. E depois queremos corrigir uma entrada em que nos paga a entrada e nos paga a entrada que nós perdemos atrás. O Tondela com o Famalicão entramos no over no limite também e ele veio, mas depois não veio o nosso mais do 1,5 para a nossa tripla. Também acabava por não vir porque o Benfica depois também só ganhou 1-0.
mesmo, por exemplo, aquelas entradas que eu vos falei de Cantos HT, vocês podem ver no Telegram do jogo do City, acabaram por vir, mas o 2-0 acabaram, ou seja, houve uma lógica para entrar nas duas entradas de cantos, muito pelo que o City produziu, depois o que o Wolverhampton estava a produzir, mas o 2-0 do City deixou-me naquela, ok, isto não vai sair canto nenhum, mas acabou por ser porque o City manteve a tendência com que chegou ao 2-0 naqueles 5, 10 minutos. Mas foi uma entrada que veio, mas poderia muito bem não ter vindo, por exemplo. Isto foi um dia muito assim, estou aqui a ver a dar aqui um overall ao que nós entramos ou deixamos de entrar. Lá está, foi um jogo, veio a nossa tripla do ambas marcam mais de meio modo, gosto muito da My Best, ok? Portanto, lá está, como eu disse, é um dia difícil de lidar porque há muito boas entradas que nós fizemos que deveriam ter saído. Este over à frente, desculpem, no jogo do Benfica, fez todo o sentido, porque o Benfica não estava a jogar o suficiente para centrar, por exemplo, no TR do Benfica, a terminar, ou seja, o Benfica a ganhar. Não estava, o Benfica não estava. Não fez uma primeira parte para isso, não começou a segunda parte para isso, portanto, acredito que tenha gente entrado na vitória do Benfica, pela questão da qualidade individual, mesmo a questão de coletivamente também, mas não estamos a ter jogo com o Benfica vencer o jogo. Tanto é que o Benfica faz 1-0 e o jogo podia facilmente ter terminado empatado, pelo que o Estrela ainda conseguiu criar, mesmo com um bocadinho aos trambolhões. E deveria ter surgido na mesma o over à frente. Temos o lance do Ivanovic do Benfica, temos outros 2 lances do Estrela, um deles clamoroso. Portanto, é um dia difícil de se explicar, no sentido de fizemos tudo bem, faltou tudo o resto que nós não controlamos. O que nós controlamos é saber lidar com o red. Posto isso, vamos avançar, vamos falar do dia da manhã. Portanto, Espanha, vamos só dar aqui um saltinho rapidamente. Temos o arranque, temos tido o arranque do Campeonato Espanhol, assim é que é. Vamos ter Espanhol de Barcelona contra Atlético de Madrid. Temos o Espanhol a 6.03, empate 3.90, Atlético de Madrid 1.57. Aqui não vou inventar a roda, vou apenas mencionar o mais de meio 1.40. O Atlético foi uma das equipas que decepcionou no Campeonato do Mundo de Clubes. Deixou muito aquém. Claramente aquilo parecia que os jogadores não estavam com grande vontade de lá estar, vou ser sincero. Portanto, vamos apenas mencionar o mais de meio a 1.40. Se bem que golos marcados em ambas as partes está com um modo muito, muito interessante, mas vou apenas ficar pelo mais de meio, até porque eu não vi ainda nada destas equipas no que toca a amigáveis, e a imagem deixada do Atlético em terras norte-americanas não foi a melhor, portanto vou apenas mencionar o mais de meio a 1.40. Paris Saint-Germain começa o seu campeonato francês a jogar fora na casa do Nantes. Estamos a falar do Nantes, está com modo espetacular de 7.59. Estamos a falar de um empate a 6.0, um Paris Saint-Germain 1.33. Aqui não vou inventar muito o que é a roda. Golos marcados em ambas as partes a 1.50. Tivemos um PSG que fez um bom Mundial de Clubes, foi competente. Poderia ter sido algo mais, não o conseguiu ser, é um facto. Caiu, digamos, relativamente cedo, serem colocados dessa maneira. E com um estrondo, por assim dizer. Não é cair cedo, porque eles chegaram até à final, mas caiu cedo no jogo. Ou seja, rapidamente aquilo de repente, ok, o Chelsea está a ganhar isto 3-0. Como assim? Portanto, temos aqui um PSG que começou a supertaça não da melhor maneira em termos de qualidade de jogo. O PSG só jogou realmente bem nos últimos 30, 35 minutos de jogo. Temos o PSG que vai arrancar fora na casa do Nantes, uma equipa que já viveu outros momentos, agora vive para não tentar não estar de descer de divisão. Vamos apenas mencionar o golos marcados em umas partes a 1.50, mesmo mais 2,5 está com modo de 1.44, também parece-me interessante. Arranque de Premier League para Chelsea. Temos atenção que o Chelsea vai defrontar o Palace. Estamos a falar de um Palace que termina a época a vencer a Taça de Inglaterra, já ia dizer de Portugal. E temos um Chelsea e um Crystal Palace que começa a época a vencer a Supertaça ao Liverpool, depois está duas vezes a perder. Temos um Chelsea a 1.57, temos um empate a 4.33, temos o Palace a 5.25, mais do 1,5 1.6, mais 2,5 1.57. Ambas marcam 1.64. As odds que eu mais gosto aqui, golos marcados em ambas as partes, que agora está à procura da odd. Deixem-me ver aqui naquela ataque, ela fugiu, a odd fugiu. Muito rapidamente. Inglaterra, Premier League, Chelsea. A 1.57 e gosto muito do mais 2,5 a 1.57 também, curiosamente estou com a mesma modo, parecido. Chelsea que vem bem, um Chelsea que vem de vencer, lá está o Campeonato do Mundo de Clubes, foi das equipas que melhor jogou no Campeonato do Mundo de Clubes. Teve agora 1 ou 2 amigáveis em que minimamente teve competente, ou seja, ainda as dinâmicas da equipa estão bem vincadas, apesar de 2, 3 semanas parados, porque eles praticamente não tiveram Premier, não tiveram preparação de época. As equipas tiveram Mundial de Clubes, as equipas inglesas. Temos um Palace que vem com essa motivação extra, um Palace que ainda não teve muitas mexidas a nível de entradas,
Tem jogadores muito talentosos, estamos a falar de jogadores como, deixa eu ver se está, aqui não aparece, claro, os possíveis 11, mas estamos a falar de jogadores aqui como Eze, que não fez uma boa supertaça, vamos ser realistas. Estamos a falar aqui de um Eze, estamos a falar de um Matetá, Ismail Issar, por exemplo. Adamor teve muito bem. Estamos a falar do Marco I, que é o capitão. Tivemos uma boa entrada em campo, onde é que ele está. O Borja Sousa foi competente nos poucos minutos que esteve em campo. Temos aqui alguma qualidade, apesar de não era suposto o Palace estar mais ativo no mercado para compor este plantel. Temos um Palace que é muito forte nas transições, é uma equipa que aproveita muito e ataca muito o espaço nas costas do adversário. Ou seja, o Chelsea é uma equipa que tem tendência a jogar, não pressiona tanto quanto o Liverpool, mas tem a sua linha minimamente subida, sobretudo quando embala para a frente de ataque, sobe, mete a linha bem subida, a última linha defensiva, e o Palace gosta muito de aproveitar esse mesmo espaço. Ok. Esse mesmo espaço, acredito num Chelsea entrar forte, entrar dominante. Curiosamente, os últimos 81% de jogos entre eles houve o over 1,5. Mais de metade houve ambas marcam, o over 2,5 pintou ligeiramente acima de metade também. Curioso, portanto eu gosto muito do mais 2,5 1,57 e gosto dos gols marcados em mesmas partes a 1,57 também. Indo muito nessa perspectiva de um Chelsea entrar forte, mas atenção a um Palace que está bem, vem de um bom momento, termina a época com um bom momento, começa a época com um bom momento, em termos mentais estão num bom espaço e vai jogar a uma casa de um possível candidato ao título da Premier, né? Tendo em conta o investimento e tudo o que o Chelsea fez, vem como campeão do mundo de clubes, atenção. Eu vejo algum valor na odd do Chelsea a vencer a 1.60, quase a 1.60, a 1.57 também, isto é o jogo do 1.57, mas tenho aqui algum receio na componente do perigo que o Palace pode apresentar. Prefiro remeter-me ao mais 2,5 ou os golos marcados em ambas as partes. Grande jogo da Premier da primeira jornada, vamos ter o Man United against fucking Arsenal. Estamos a falar do modo 3.81, do empate a 3.70, do Arsenal a 1.91. Temos o mais de meio 1.25, o mais de meio 1.80, mais 0.5 HT 1.33. Temos o ambas marcam a 1.71 e temos a odd espetacular dos golos marcados em ambas as partes. Odd lindíssima porque é que eu não pus aqui? Esqueci-me. Não é este jogo. É este jogo. Obrigado. 1.72, para mim, uma das odds do dia. Gols marcados nas partes a 1.72. Porquê? Temos um Arsenal que tem outra frente de ataque agora, porque temos o Menino Gyökeres no Arsenal. Temos um United que investiu fortemente e também vai ter uma frente de ataque super diferente. Um meio campo mais coeso, uma linha defensiva mais coesa, uma capacidade ofensiva bem diferente. Joga em casa, o Amorim tem outra responsabilidade ainda mais acrescida no arranque desta temporada. O mesmo se aplica, porque o Man United não pode fazer uma época como fez o ano passado. O mesmo se aplica ao Arteta. Estamos a falar de um Arteta que é o eterno segundo. Algum dia ele tem que realmente ganhar o título, senão começa a ficar com o seu lugar em risco. Estamos a falar de um jogo que pode ser aberto. Não estou a ver um United a ceder e a estar na expectativa perante o Arsenal em termos de posse de bola. Estou a ver um United talvez em alguns momentos a subir as linhas de pressão e a condicionar a saída do Arsenal, obrigando o Arsenal a bater longo. Se bem que o Arsenal, se for nesse campo, tendo já alguns dias de treino com o Gyökeres pode aproveitar exatamente esse espaço com as suas famosas diagonais. Portanto, pode ser um jogo, em alguns momentos, uma equipa está ligeiramente superior à outra, mas acredito num jogo em que, em alguns momentos, o jogo vai estar partido com muito espaço para ambas as equipas poderem aproveitar. Pegando nisso, gols marcados nas partes a 1.72 parece-me excelente. Em termos de confrontos diretos, os últimos 76% dos confrontos entre eles houve um gol na primeira parte. Nos últimos 14 jogos em 17 o over 1.5 pintou em 82% das vezes. O ambas marcam pintou em quase 70% dos últimos jogos. O over 2,5 pintou abaixo dos 50%. Portanto, gosto muito dos golos marcados nas partes a 1.72. Olhando a esse jogo possivelmente partido que eu estou a antever, com equipas a oscilarem quem domina quem, gosto muito mais 3,5 a 1.37 cantos na primeira parte, quase a 1.40. O Arsenal também é uma equipa que pressiona alto, mas do que vimos deste United nestes jogos de amigáveis que andaram por aí fora na Ásia e no continente norte-americano e nos Estados Unidos, aliás, é um United que já gosta dessa pressão do adversário para sair a 1, 2, 3 toques e explorar o espaço vazio nas costas e da pressão do adversário. Portanto, temos aqui um jogo que pode ter aqui umas condicionantes muito, muito interessantes. Mesmo assim, eu vou-vos falar do modo que eu também acho muito interessante mesmo,
handicap mais 1.0 a favor do Man United a 1.47. O que é que isto quer dizer? O Arsenal não pode vencer por por mais de 2 golos no jogo. Acho que o mercado aqui exagerou um bocadinho em termos da subvalorização do Man United. Acho que sobrevalorizou, não muito, porque a odd do Arsenal está a 1.91, mas acho que não vai ser isso tudo o Arsenal amanhã, e acho que se calhar muita gente pode vir a ficar surpreendida pelo Man United, pelo jogo que o Man United pode apresentar. Portanto, gosto muito dos gols marcados nas mesmas partes, gosto dos cantos que vos falei e gosto do handicap a favor do Man United a 1.47. Se quiserem ir mais longo, mais de 1.75 a 1.20 também parece-me de veras interessante. Portanto, acho que pode ser um jogo muito interessante de se acompanhar para se trabalhar em live, sobretudo cantos e over de limites. Se tivermos um Arsenal a perder, muito interessante trabalhar overs à frente. Um Arsenal está a perder um 0, por exemplo, ao intervalo. A forma como se pode expor, a forma como o Man United pode recuar um bocado as linhas e explorar o espaço da linha defensiva do Arsenal pode ser interessante. O mesmo se pode aplicar ao contrário, se tivermos um Arsenal a vencer e um Man United a perder, e depois o explorar das costas, se o Arsenal souber explorar e aproveitar a questão de ter vitoriocras na frente. Finalizando, vamos aqui ao Tugão. Temos um Santa Clara que não venceu na primeira jornada, levou 3-0 fora em Famalicão, do Famalicão. O Moreirense começou a vencer o Alverca por 2-1 com um golo a cair ao fechar do pano. Santa Clara 1.90, empate 3.20, Moreirense 4.50. Aqui vou apenas mencionar mais de meio, 1.53, parece um modo excelente. O Santa Clara teve um jogo muito mal conseguido em terras famalicenses. Teve muito a ver com a viagem, estava a meio da eliminatória. Cansaço também nesta altura. Se calhar um bocadinho a cabeça, um bocadinho fora do objetivo inicial, que é entrar na Conference League. Ou seja, fora não, a pensar no objetivo inicial, que é entrar na Conference League. O Moreirense deu uma muito boa réplica e mostrou coisas muito interessantes no primeiro jogo em casa com o Alverca. Vai ter aqui uma deslocação muito difícil. Santa Clara em casa, uma equipa muito trabalhosa o ano passado. Nós podemos ver aqui os últimos jogos de Santa Clara em casa, à exceção da derrota com o Sporting. Vence, este foi este ano, vence o Famalicão, por exemplo, vence Aroca, vence Nacional, empata com o Moreirense, só perde 1-0 com o Benfica, vence Casa Pia, 3-2 com o Estoril. Isto, obviamente, jogos do ano passado. Portanto, gosto muito mais de meio 1.53, que o Santa Clara tem muito do que é o seu forte de jogar em casa. A Alverca Sporting de Braga. A Alverca vem dessa tal derrota em casa do Moreirense por 2-1. Um Sporting de Braga vem de vencer o Tondela em casa por 3-0. Os primeiros 25 minutos de um Braga que não foram bons, apesar de terem rodado 8 de 11 jogadores. Temos o Alverca 5.01, empate 3.89, Braga 1.61. O Alverca mostrou ali umas coisas muito interessantes. Mostrou ali os jogadores que se mostraram num registro muito interessante. Para mim é odd muito boa, que pode ser, se calhar, se vocês quiserem encarar como a odd do dia de amanhã. Gols marcados nas mesmas partes, 1.90 para o dia de amanhã. Com certeza sairá esta odd amanhã como pré para o dia de amanhã. Jogo é às 6 da tarde de domingo. A odd 1.90. Tivemos um Braga que marcou na primeira parte e na segunda contra o Tondela. Um Alverca que sofreu e marcou na primeira parte, ou melhor, ou marcou e empatou, acho que é assim. E na primeira parte depois acabou por sofrer na segunda parte. Estamos a falar de Alverca, joga em casa perante os seus adeptos. Mostrou algumas coisas interessantes, apesar do Moreirense ter sido, no cômputo geral, uma equipa mais forte. Mas estamos aqui a falar de um Alverca que jogou com bastante jovens. Estamos a falar de um Alverca aqui jogadores que podem ser interessantes de se acompanhar, começando, por exemplo, no ponta de lança, Ida Gonçalves Esteves no corredor direito, Chiquinho, ex-Estoril e Wolverhampton, também aqui no corredor esquerdo. Estes três à cabeça. Estamos aqui a falar de uma equipa que pode ser muito interessante de acompanhar, uma equipa que pode expor aqui alguns problemas que o Braga tem tido, sobretudo na proteção do corredor central, quando perdem bolas na primeira fase de construção, e a lentidão de alguns centrais do Braga que podem jogar amanhã. Portanto, poderá ser interessante ver, por isso que eu falo, golos marcados em ambas as partes a 1.90, ou do Braga está a 1.61, é o dito favorito do jogo, mas não me convida a entrar. O que vi do Braga, sendo este jogo fora, não me convida nada a entrar em pré nesta odd do Braga para o dia de amanhã. Mais de meio está 1.30, acredito que haja pelo menos 2 gols no jogo. O Braga tem tido essa veia goleadora, à exceção do Levski de Sofia. O Alverca já marcou o Moreirense, também já sofreu. Portanto, mais de meio 1.30, gols marcados nas partes a 1.90, parece-me muito, muito, muito bom. Finalizando, o Sporting vai receber o Aroca. Atenção a este jogo, o Aroca fez uma muito boa exibição contra o AVS em casa. O Aroca tem uma equipa muito bem trabalhada por Vasco Seabra. O Sporting 1.25, empate 6.49, Aroca 10.10, mais de meio está 1.47. Gols marcados nas mesmas partes está com moda espetacular já vos digo, é que eu sou aquele gajo espetacular, esquece de algumas odds de colocá-las aqui.
1.47 também. Aqui não vou inventar muito que é a roda. Gols marcados nas pares 1.47. Um Sporting que entrou super confiante e fez um excelente jogo contra o Casa Pia. Um Arouca que também teve bem contra o AVS. Um Arouca que já o ano passado apresentou muitos problemas em Alvalade, a equipa do Sporting. Teve inclusivamente a vencer, se não me falha a memória. Teve a vencer, sim. Depois o Trincão empata na segunda parte. Curiosamente, os últimos confrontos diretos, houve 78% das vezes, houve um gol HT. Um gol HT aqui está com modo de 1.24. Em quase 90% houve 2 golos no jogo, mais do meio está 1.14. A partida haverá 2 golos no jogo. Ambas marcam, pintou em, curiosamente, 56% dos jogos e o over 2,5 em 67% dos últimos jogos. Portanto, over 2,5 parece-me interessante, está com uma odd de 1.47 também. Isto é o jogo dos 1.47. A odd que eu gosto bastante, onde é que ela está? Olhando ao que o Sporting fez contra um Casa Pia e um Arouca que poderá adotar, pelo menos nos minutos iniciais, um bocadinho essa postura. Não digo como o Casa Pia, mas uma postura mais de expectativa. Mais 2.5 cantos do Sporting HT, ou seja, o Sporting a ganhar 3 cantos na primeira parte, com uma odd de 1.50. Parece-me super interessante para o dia da manhã. Será um excelente jogo se trabalhar. Se vemos a mesma réplica do jogo do Sporting que tivemos em Rio Maior com o Casa Pia, o Sporting entrar bem a criar oportunidades, mas a não marcar, tentar ir buscar o gol HT, trabalhar cantos se o Sporting tiver com um grande caudal ofensivo, com um grande padrão de atacar aos 3 corredores e um Arouca não conseguir sair, trabalhar cantos a favor do Sporting pode ser interessante. Trabalhar overs à frente, se tivermos um 0-0 ao intervalo, um igual, um Sporting a perder também pode ser muito interessante nesse aspecto. Portanto, estamos conversados, amigos. Um vídeo um bocadinho mais longo, porque falei-vos um bocadinho do que é que foi o dia de hoje e daqui de alguns possíveis cenários de alguns jogos. Amanhã só devo conseguir acompanhar os jogos do final da noite, ok? Vou deixar as prés no Telegram. Não se esqueçam, o novo Telegram, vou colocar aí na descrição. Temos o canal, temos o grupo do Telegram, mas também queremos agora o canal do Telegram, onde eu meto-vos o oposto que eu estou aqui a falar por escrito. Posso não ter logo a seguir ao vídeo, mas vou de certeza colocá-lo ainda durante a noite. Onde hoje estivemos a fazer algumas entradas onde eu explico mais e faço mais spam do porquê de entrar numa odd, do porquê daquesta odd ser de valor ou não ser de valor, ou do modo que eu estou à espera que suba para X valor e entrar. Se gostam deste tipo de conteúdo, se gostam do que estamos aqui a fazer, já sabem, Bet7 já oferece 99 em minúsculas, MyBest já oferece 99 em minúsculas, redes sociais estão também na descrição. Vemos no próximo vídeo do oposto que será para segunda-feira.